pessoas! Domingo é dia de nostalgia e hoje vamos falar sobre empresas que foram muito marcantes e importantes antigamente, mas que infelizmente precisaram fechar as suas portas. Mas antes de eu começar a falar sobre esse assunto, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e seja muito, mas muito bem-vindo à nossa familhinha aqui no YouTube. E também ative o sininho aqui do lado para receber todas as notificações de quando tiver vídeo novo. Se você aí já conhece o nosso quadro Nostálgico e ama, já deixa aquele super like e se ainda não me segue no Instagram, me siga, @PriscilaMariattini. E deixa aqui embaixo, depois dos comentários, gente, qual empresa você lembra que marcou, que você trabalhou, que você comprou alguma coisa, ou que às vezes você só passou na frente. Sabe aquela loja, aquela empresa que a gente passa, é marcante e depois ela fecha e só resta saudade? Então, deixa aqui nos comentários se você lembra das que eu vou contar aqui no vídeo. Enfim, bora bater um papo nostálgico aqui nos comentários. E bora lá começar esse vídeo. Como eu falei, antigamente existiram muitas empresas que foram importantes, marcantes, daquelas que as pessoas compraram alguma coisa e tem até hoje e lembra como era a loja, do que era. Porém, algumas dessas empresas, infelizmente, ou foram à falência e daí precisaram fechar as suas portas, ou elas acabaram sendo incorporadas por empresas maiores. Mas a certeza que eu tenho é que elas deixaram saudades e marcaram a vida de muitas pessoas. E por isso nesse vídeo vamos relembrar algumas dessas empresas que foram importantes, que marcaram, mas que infelizmente não existem mais. E nesse assunto nostálgico desse domingo gostoso, nós vamos começar com as lojas Pirani. As lojas Pirani, ou Casas Pirani, como também era conhecido, foi uma rede varejista de eletrodomésticos que foi inaugurada em meados dos anos 50. A loja Pirani, na época, aí, foi uma das mais importantes lojas de varejo de São Paulo. E sua principal loja ficava localizada no térreo do edifício Andraus. E o edifício Andraus ficou conhecido por muito tempo como prédio da Pirani, porque o edifício acabou virando tipo um cartão postal. Porque como essa loja foi uma das primeiras a ter escada rolante, muitas pessoas iam lá fotografar esse momento para, assim, deixar de recordação. E também a loja permitia que as pessoas tirassem fotos com alguns instrumentos, tipo fingindo que estava tocando alguma coisa. Então as pessoas também tinham essa recordação. E o edifício Andraus, então, ficou conhecido como edifício da Pirani. A loja tinha muitas coisas: eletrodomésticos, máquinas de escrever, roupas. E em meados ali, aproximadamente dos anos 70, ela ficou muito conhecida pela sua decoração de Natal. Diziam que a decoração das lojas Pirani era uma das mais caprichadas de São Paulo. E daí começava ali finalzinho de novembro para dezembro o Papai Noel ir para as lojas. Então foi mais um dos momentos marcantes. Além da sua decoração de Natal, os pais podiam levar seus filhos para fotografar ali com o Papai Noel. Então isso acabou deixando as lojas Pirani muito marcante. Porém, infelizmente, em 1972, um luminoso de propaganda da loja Pirani, que ficava ali na marquise do edifício Andraus, pegou fogo. E parece que na época a Companhia de Luz ali de São Paulo já havia avisado os donos do prédio sobre o perigo do excesso de carga elétrica que existia ali. E vocês sabem da tragédia que foi essa do edifício Andraus. E por isso, num processo judicial, as lojas Pirani ficou responsável por pagar indenização para as famílias. Então, houve muitos pedidos de indenização das famílias das vítimas aí desse incêndio no edifício Andraus, que a loja Pirani tinha que pagar. O edifício Andraus virou só um esqueleto e após todo esse acontecimento, as lojas Pirani decretou falência pública. Foi muito triste essa tragédia. As lojas Pirani aí tinha tudo para dar certo, marcou a história de muita gente, mas infelizmente por conta desse incêndio que começou aí na marquise do prédio Andraus, acabou com a loja, acabou com a vida de muitas pessoas, acabou com o edifício e as lojas Pirani teve esse fim bem triste. Vocês aí conheceram a loja Pirani? Lembram dessa loja? Vocês lembram desse triste incêndio que aconteceu no edifício Andraus? Não esqueçam de deixar aqui embaixo e vamos para a segunda empresa, que é a Ducal. A Ducal foi uma rede
de lojas de roupas masculinas que fez muito sucesso aí entre os anos de 1950 e 1960. O nome da empresa aí, Ducal, além de remeter à palavra Duque, teve sua origem da junção de sílabas das palavras duas calças, então Ducal, porque essa loja tinha uma coisa que era, se você comprasse o paletó e uma calça, você ganhava outra calça mais barata e assim ficava aí com algumas calças. E isso na época fez muito sucesso. Depois vocês dizem que nós demoramos. Eu já estou pronta. E eu também. Ué, e essa calça? Ora, meu bem, essa é roupa com duas calças que só a Ducal tem. Uma calça para usar com terno e a outra para uso esporte. E foi essa promoção, junto com o sistema de crédito, que deu toda essa fama para a empresa aí, para essa loja de roupas masculinas que foi a Ducal. Essa empresa tinha loja em São Paulo, no Rio e em Minas, e na época foi referência de moda masculina. Ela vestia desde anônimos a artistas. E falando aí em artista, a Ducal aproveitou aí que o Pelé havia ganho o primeiro título da Copa do Mundo em 1958 e teve Pelé como garoto propaganda da marca, o que também fez muito sucesso. Então ela tinha isso de dar uma calça, então a pessoa ficava com um paletó mais fino e uma calça mais esporte. Daí ela teve o Pelé como garoto propaganda e teve aquela questão do crédito, que eles faziam o crédito em 24 vezes, que também foi um grande diferencial na época. Então essa junção de coisas fez com que a Ducal ficasse extremamente conhecida aí como moda masculina. Porém, depois dessa época de muita fama e sucesso, a Ducal foi caindo aí na metade dos anos 60 por conta da inflação. Porque como eles tinham esse sistema de crédito com parcela fixa e sem correção monetária, com a inflação eles começaram a ter grandes prejuízos. Então, depois dessa grande queda, a Ducal precisou se unir a uma rede mineira de eletrodomésticos que foi a B. Moreira. Depois disso, a empresa começou a ser chamada de B. Moreira Ducal. Futebol é gol e gol é na liquidação das liquidações da B. Moreira Ducal. A parceria por um tempo de B. Moreira e Ducal deu certo, fez sucesso por uma época, mas a inflação realmente continuou prejudicando essa empresa pelo seu sistema de crédito e a empresa B. Moreira Ducal acabou entrando em decadência. Infelizmente, as lojas foram fechando uma a uma por conta dos prejuízos. Em 1986, a última loja foi fechada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Minha mãe até conta que na época de sucesso da Ducal, meu avô chegou até a comprar um terno para algum casamento da época e diziam que esses ternos da Ducal duravam muito. Você aí teve um pai, um avô que comprou alguma coisa da Ducal na época? Agora, uma outra empresa que também teve muito sucesso, infelizmente fechou, foi a G. Aronson. G. Aronson também foi uma rede de varejo especializada ali na venda de eletrodomésticos, sediada na cidade de São Paulo. O fundador dessa empresa, G. Aronson, que foi Gers Aronson, eu não sei se a pronúncia está correta, eu espero que esteja, mas ele chegou no Brasil com 2 anos de idade e com 12 anos ele já vendia bilhetes para a lotérica de Curitiba. E a sorte veio aí para ele quando ele vendeu um bilhete premiado e o ganhador acabou dividindo o prêmio com ele. Mas em 1944, uma empresa do Rio de Janeiro chamou ele para que ele fosse representante de vendas de uma empresa de casacos de pele. E foi exatamente nesse ano que ele inaugurou, que ele abriu a G. Aronson, que a princípio ali se tratava de casacos de pele. E o sucesso da G. Aronson aí foi tão grande, que ele chegou a vender 170 casacos em um mês. E foi então, ali nos anos 70, que ele comprou uma loja de fogões que estava com problemas financeiros e seu sucesso, a G. Aronson, como uma rede de eletrodomésticos, começou. E foi nessa época que ele começou a fazer ainda mais sucesso com o seu slogan, o inimigo número 1 dos preços altos, e também ficou conhecido como o rei do varejo. Em eletrodomésticos, G. Aronson é imbatível nos preços baixos. Em G. Aronson, você compra toda a linha Arno pelo menor preço à vista ou em até 3 pagamentos. G. Aronson, o inimigo número 1 dos preços altos.
e daí começou o seu império de lojas da G. Aronson. Ele chegou a contar aí com 38 unidades em São Paulo e com aproximadamente 1.000 funcionários. Para a época, era muita, mas muita coisa, e ele fez muito sucesso. E ele é uma pessoa que gostava de estar ali em frente à sua loja, de atender os clientes com uma cardinetinha na mão, mas em 1998 ele sofreu um sequestro que acabou mudando a sua vida, tanto pessoal quanto empresarial. E após todo esse episódio, no ano seguinte, a empresa G. Aronson estava cheia de dívidas acumuladas dos anos anteriores e teve sua falência decretada após 2 concordatas. Mas daí vocês vão me perguntar, mas Pri, o que é concordata? O que é isso que aconteceu aí com a empresa G. Aronson? E não com essa empresa, pode acontecer com qualquer outra empresa. Vou explicar para vocês o que é concordata. A concordata é um acordo que o empresário faz com os credores aos quais ele está devendo, para que eles não peçam a falência, o que permite aí uma empresa prorrogar débitos para que ela possa se reestabelecer. Porém, a concordata foi substituída por recuperação judicial. Então, o termo aí utilizado atualmente é recuperação judicial. E agora, vamos para a próxima empresa, que é a Mesbla, que também foi muito, mas muito conhecida aqui no Brasil. A Mesbla foi uma rede de lojas de departamentos que iniciou sua atividade em 1912 como uma filial francesa. E além dessas lojas de departamento, a Mesbla também tinha estabelecimentos próprios para as vendas de móveis, de automóveis, de lanchas e até uma financeira. E essa loja fez tanto, mas tanto sucesso, que aproximadamente aí nos anos 80 ela tinha 180 pontos de venda e empregavam aproximadamente 28.000 funcionários. E as suas lojas eram enormes e eles vendiam tanta coisa que uma época surgiu até a frase de que a Mesbla só não vendia caixões porque era para os mortos, mas para os vivos eles tinham uma abrangência total, desde botões até automóveis, lanchas e aviões. E isso é real, eles vendiam de tudo. E por décadas a Mesbla reinou aí como uma grande e única loja de varejo que tinha toda essa abrangência aqui no Brasil. Essa música me lembra tanta coisa boa, a casa cheia, a família toda reunida, e aquela árvore cheia de presentes da Mesbla. É a cara do Natal. Porto Alegre, Belém, Salvador, Maceió, BH, Piracicaba, Manaus, Rio, Recife, São Paulo, Maracaju, São José, Curitiba, Goiânia, Niterói, São Luís. Na Mesbla, o maior Natal do Brasil. Mais bonita, mais completa, tem um Natal como nunca se viu. Brasil. Mas foi em 1980 que a Mesbla resolveu fazer uma reformulação e uma expansão, incluindo vestuários e roupas de mesa e cama, junto com a loja, que virou uma coisa um pouquinho bagunçada. E foi em 1981 que a Mesbla passou de primeiro a terceiro lugar nas maiores empresas varejistas do Brasil. A concorrência começou a aumentar, novas empresas foram sendo criadas e a Mesbla começou a cair. Então a Mesbla contratou uma consultoria e grandes mudanças aconteceram. Mudanças na forma que tratavam o cliente, mudança na roupa dos funcionários, mudanças de cores, de catálogos, a reformulação da loja, a arrumação da vitrine. Foi uma grande mudança para a loja. Mas mesmo após toda essa reformulação, eles continuavam enfrentando alguns problemas. E a empresa Mesbla tinha aí 40 diretores. Então toda vez que eles precisavam tomar uma decisão, isso acontecia de forma muito lenta, porque todos precisavam analisar os 40 diretores. Era muita coisa. E em 1989, os diretores acharam que o Brasil estava passando por uma hiperinflação. E o que eles começaram a fazer? Estocar vários produtos. Fizeram um grande estoque de produtos e começaram ali a viver basicamente dos recursos ali que eram gerados pela financeira. E com o acontecimento do Plano Real no Brasil e com o fim da inflação alta, a Mesbla, por esse grande estoque, passou a sofrer inúmeros prejuízos. Para tentar amenizar isso, eles começaram a fechar algumas lojas, demitiram vários funcionários, mas nem isso foi o suficiente.
suficiente. E além dessas dívidas gigantes que a empresa ficou, eles também estavam tentando se igualar aos concorrentes, o que era muito difícil. E foi então, em 1997, com dívidas que estavam acima de 1 bilhão, a Mesbla pediu concordata, que hoje a gente chama de recuperação judicial. E nesse mesmo ano, o controle acionário da Mesbla foi adquirido por um empresário que também havia adquirido a Mapping, e a intenção dele era fazer a junção da Mapping e da Mesbla e tornar isso uma grande empresa de sucesso. Mas esse empresário percebeu que o problema dessas empresas era muito maior do que ele imaginava. A falta de dinheiro no caixa era muito grande e muito grave. Então, um belo dia, ele resolveu viajar para Londres, não voltou para o Brasil e a falência tanto da Mesbla quanto da Mapping foi decretada em 1999. E daí vocês podem estar perguntando, mas Pri, por que Mapping também não entrou para essa lista de empresas que você está fazendo? Porque, para surpresa de vocês, se vocês digitarem aí no Google mapping.com.br, vocês vão achar um site. Pois é, gente, a Mapping voltou numa plataforma virtual, né, em forma de site, no ano de 2019, no ano passado. Então, o Mapping está de volta e, por isso, ela não está aqui na nossa lista de empresas que fecharam. Tanto a Mesbla quanto a Mapping, apesar desse fim aí bem, né, triste da Mesbla, elas foram empresas que marcaram demais, porque elas tinham muita coisa, tinham de tudo, então tinha uma variedade de cliente muito grande e muita gente tem, acho que, produtos da Mesbla ou da Mapping até hoje. Se você tiver alguma coisa dessas lojas ou conhecer alguém que tenha, por favor, manda uma fotinho lá no meu Instagram, @PriscilaMariatini, para eu poder compartilhar pro pessoal e a gente viver esse momento nostálgico aí com você. E vamos para a última empresa aí da nossa lista, que é a Hi-Fi. A empresa Hi-Fi foi fundada em 1956 e foi uma grande e histórica loja de discos aqui no Brasil. Como Elcio, fundador aí da Hi-Fi, era comissário de bordo nessa época, ele aproveitava as viagens para trazer discos de paradas internacionais. Inclusive, ele que foi o responsável pela primeira comercialização de disco dos Beatles no Brasil. Então ele trazia produtos da Europa, da Ásia e de todos os lugares que era possível. Então tinha muito disco internacional, o que fez aí também com que ele tivesse um grande sucesso. Essa loja Hi-Fi era considerada uma das mais tradicionais ali, loja de discos de São Paulo. E ela teve ali entre 40 a 50 mil títulos. E essa loja fez tanto sucesso na época que ela era sempre muito frequentada por grandes nomes da música brasileira e por outros artistas também. Até as rádios procuravam o pessoal da loja na época para comprar os discos que eles não tinham na época, mas queriam promover. E além da empresa Hi-Fi ter esse diferencial por trazer os discos das paradas internacionais, eles também faziam várias homenagens aos artistas e eles tinham cabines transparentes de música dentro das suas lojas. Então o pessoal, tanto artistas como anônimos, amavam ir nessa loja de disco. Ficava tocando aquela música boa no fundo e, além disso, né, a pessoa via os discos e sempre acabava comprando alguma coisa. E essa época dos discos foi muito importante, marcou muito essa época musical, mas na época dos CDs, eles trouxeram o CD para o Brasil antes mesmo do Brasil ter os aparelhos para tocarem os CDs. Então o pessoal que tinha oportunidade de viajar para outro país comprava o aparelho de CD e depois comprava os CDs na loja Hi-Fi. E na época, os CDs era algo tão raro, era tratado tão como ouro, que ficavam em gavetas com cadeados. Então, quando alguém ia querer comprar CD, eles abriam o cadeado e mostravam todos os CDs para os seus clientes. Então foi uma loja de muito, mas muito sucesso. A principal loja deles ali ficava na Rua Augusta, mas além dessa loja, nessa rua, eles tinham lojas em shoppings e também em Minas Gerais. Com o CD também começou uma grande quantidade de pirataria. E assim a música também foi indo mais para a internet. Então, mesmo com todo esse sucesso que a empresa Hi-Fi tinha, em 2002, Elcio resolveu fechar as portas das lojas Hi-Fi. Segundo Elcio, o fechamento aí da empresa Hi-Fi não tinha nada a ver
com a crise na indústria musical. Ele apenas queria se aposentar e descansar porque as gravadoras não prezavam mais a música de qualidade e sim prezavam os lucros. Então, por isso, ele decidiu se aposentar e acabar com a Hi-Fi. Já Menta, um sócio aí da Hi-Fi, disse que por conta da pirataria dos CDs, em junção com essa era da música na internet, por isso, eles precisaram, infelizmente, encerrar as atividades da empresa Hi-Fi. Então, até hoje, a gente fica meio sem saber, foi porque não tinha música de qualidade, ele queria se aposentar, ou foi realmente a pirataria e a música aí na internet que acabou com essa época de discos e com essa loja que foi muito importante. Todas essas lojas que eu citei, na verdade, foram muito importantes. Não tem só essas empresas que fecharam as portas, faliram ou se integraram a empresas maiores, há muitas outras. Até se vocês conhecerem outra, lembrarem, deixa aqui nos comentários. E caso vocês gostem desse vídeo, eu posso trazer uma parte 2. Eu acho que todas essas lojas marcaram a vida e das pessoas que viveram, alguns trabalharam, outros compraram coisas, tanto que está na memória da minha mãe, né, do meu avô comprar na Ducal, ela comprava muito na MAP, na Mesbla, tinha gente que comprava enfeites de decoração de Natal, tinha gente que comprava roupa, eletrodoméstico, televisão, então marcou mesmo época, mas infelizmente por falência e por outros problemas, elas acabaram fechando, mas a gente não esqueceu jamais aí dessas empresas. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui nos comentários, deixa aquele super like e compartilha com os amigos que também amam saber dessas coisas nostálgicas e relembrar aí um pouquinho desse passado gostoso. Então é isso, pessoal, acho que o vídeo já ficou um pouco longo, então vou encerrar por aqui. Um grande beijo, um bom domingo para vocês. Tchau, tchau!